poderoso, digno de louvor. Você crê nisso? Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder. O peso da glória do Senhor está nessa casa. Exalte aquele que pode fazer as coisas acontecerem ao seu favor. O seu Deus está neste lugar. Dremaçoele cantarabachô. A glória do Senhor está neste lugar. Não perca nenhum segundo, nenhum minuto sequer. Dremaçoí. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, exaltar a Ele. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Podeis tomar os seus assentos. Que alegria poder estar aqui nessa noite com vocês. Louva o Senhor por essa casa, por esse ministério. Louva a Deus e exalta o Senhor pela vida dos nossos pastores, nossos pais espirituais, pastor Jackson Antônio, pastora Kemi. Muito obrigado pelo carinho e por acreditar em nós. Pastor Paulo Lopes, pastora Marta, obrigado. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. É um prazer, faz um tempinho que eu não venho aqui já. Porém, sou da casa, tá? Se você não me conhece, sou da casa, sou da família. Somos parte da mesma família. Que maravilha. Nós estamos ali, juntamente com o grandioso, que quebrou tudo aqui domingo passado, pastor Sandro Ferreira e pastora Cristiane Ferreira. Nós somos ali servos, servindo ao Senhor juntamente com eles. E é maravilhoso. Nós já fazemos parte da família, mesmo se eles não quisessem, a gente já faz parte da família. E nós temos eles como pais, como mentores, e tem nos ajudado a viver o propósito de Deus nessa terra. É bom demais, bom demais. Em rápidas palavras, eu quero agradecer 2 pastores aqui que lutaram pela minha vida, entraram no mundo espiritual e disseram: não, nós vamos conseguir. Eles lutaram pela minha vida. E quando o meu cunhado, pastor Gleiber, pastor lá em Peterborough, ele me chamou, nós fazíamos parte do mesmo ministério, eu fazia parte da liderança também da igreja, e ele me chamou há mais ou menos 8 anos atrás, e ele disse assim: Deus colocou no meu coração de estar debaixo da mentoria, do pastorado, do pastor Jackson Antônio. O que você acha? Eu falei: o que eu acho? Isso é maravilhoso. É a melhor decisão que o Senhor está tomando debaixo da mão poderosa do Senhor. E hoje eles são pastores excelentes, fazendo um trabalho lindo ali. Minha irmã, pastora Débora, juntamente com o pastor Gleiber, está sendo um trabalho lindo ali em Peterborough. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles foram os meus primeiros pastores que lutaram para que o propósito de Deus acontecesse na minha vida. E eu quero deixar aqui a honra e a glória ao Senhor pela vida desse casal. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Eu quero ministrar no seu coração
aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. E eu quero intitular essa palavra de hoje como crescendo em meio às circunstâncias. Essa casa tem recebido muita palavra de Deus em relação a crescimento, a maturidade, a crescer, criar alicerce, criar raízes. E é algo que Deus está nos chamando para esse movimento de nos tornarmos adultos na sua palavra, nos tornarmos experientes naquilo que nós pregamos. E se algum de nós aqui dissermos ou pensarmos que não precisamos mais crescer, então nós temos que aprender que a gente precisa a todo momento estar em crescimento. Amém? E eu quero ler aqui juntamente com vocês. Eu vou ler alguns versículos e depois nós vamos build up juntos. Amém? Você que está aí em casa, seja muito bem-vindo a essa reunião, a esse culto maravilhoso na presença do nosso Deus. Venha conosco, que a glória do Senhor esteja na sua casa também. Receba da parte de Deus. E eu quero ler juntamente com vocês 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 ao 10. Depois nós estaremos lendo 1 Samuel também, capítulo 2, versículo 11. Depois 1 Samuel, capítulo 2, 18 e 19. E por último, 1 Samuel, capítulo 1, 22 a 25. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10, diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino, e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Depois agora nós vamos ler também 1 Samuel capítulo 2, 18 e 19, que diz assim: Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e levava quando ia com o seu marido oferecer sacrifício anual. E por último também eu quero ler juntamente com vocês 1 Samuel capítulo 1, 22 e 25 ao 25. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça, te ajude com que de fato se cumpra a promessa que você fez.
Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor, em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Uma história muito conhecida entre todos nós. E eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração em relação a essa história. E para isso nós precisamos criar uma base primeiro. Primeiro que crescer e amadurecer, se nós formos explicar de uma forma simples, é dizer que isso não acontece da noite para o dia. É algo que precisa de etapas, de processos. E por mais que parece que para alguns crescimento é algo tão rápido, e para outros já é algo mais lento. Para alguns parece que crescer é tão simples, tão fácil, é tão natural, e para outros existe uma dificuldade enorme em relação ao crescimento. E quando eu falo em crescimento, eu não falo de estatura, não estou falando do corpo. Alguns são mais altos, são mais baixos, porém crescimento no seu intelecto, no seu raciocínio, na sua maneira de ver a vida, crescimento espiritual. E o crescimento está completamente correlacionado com o tempo. Porém, o tempo também é algo processual. E às vezes, quando nós olhamos para o tempo, principalmente quem mora em Londres, no norte de Londres ou no sul de Londres, independente de onde você estiver, inclusive é um prazer estar aqui na cidade do sul de Londres com vocês. Eu moro bem ali, bem ali. E o tempo aqui em Londres parece ser escasso. Tem gente que tá tão envolvido com o business que eles já estão procurando aonde compra mais tempo, porque ele precisa de mais tempo no dia para exercer as suas funções. Enquanto para uns parece que o tempo é escasso e eles precisam fazer aceleradamente tudo aquilo que vem em mãos, para outros parece que o tempo passa muito devagar. Parece que o tempo está em slow motion. E tem um outro tipo de pessoas que parece que o tempo não passa. E essas pessoas vivem na inércia, estáticos, sem movimento. Passa ano, entra ano, e parece que não muda em nada. Estão completamente vivendo numa inércia. E se nós formos analisarmos em relação ao tempo, idade e ano é automático. A idade, os anos passam automaticamente. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Já foi estabelecido por Deus. Porém, crescimento é intencional. Se eu quero crescer, eu preciso sair da minha zona de conforto. E a minha pergunta para você hoje aqui é: você está intencionado a crescer? Você está intencionado a crescer? Você quer mudança na sua vida? Você simplesmente deseja passar pelo modo automático das coisas? Deixa os anos falarem por si só. Ou você quer extrair o melhor de cada ano?
E quando eu falo em crescimento em meio ao modo automático, eu falo que nós às vezes não esperamos, nós não esperávamos uma pandemia. Nós não esperamos uma perda. A maioria das vezes. Tem coisas que nos pega de surpresa. E quando menos esperamos, estamos envolvidos, já estamos dentro disso. A questão é, o que eu aprendo com cada circunstância? O que eu tiro de tudo isso? E eu não vim aqui hoje para te desanimar, não vim aqui hoje para falar que não tem mais jeito. Pelo contrário, eu não sou profeta do caos, eu sou profeta da esperança. Eu vim aqui te impulsionar para algo que Deus já tem preparado para você e está a uma mão de distância de você. Eu vim aqui te encorajar a sair dessa zona de conforto, a sair do comodismo talvez que você se encontra hoje. Ou talvez você está em movimento, só que você quer algo mais. Então eu vim aqui para te ser mais um no seu time, para te dizer, você vai conseguir, você é capaz de chegar aonde o seu coração está alinhado com Deus. Quando Samuel ele é levado ao templo, ele é o sonho de Ana realizado. E quando ele é levado ao templo, e nós conhecemos a história de Samuel, nós entendemos que ele está no meio de uma mudança de era. Samuel é conhecido como profeta, e Samuel também é conhecido, ele se torna esse link entre uma era de juízes. Ele foi o último juiz de Israel, e ele se torna esse link de juízes para uma era monarca agora. E quando Samuel ele se coloca na disposição da vontade de Deus, ele tem essa experiência dessa mudança de era. E ele é esse link que faz com que os primeiros reis sejam estabelecidos entre o povo de Israel. Podemos chamar Samuel de Kingmaker, ou podemos chamá-lo de introdutor dos reis. O primeiro rei que ele introduz a Israel, que o povo pediu a Deus, é Saul. E como nós conhecemos aquele que era segundo o coração de Deus, rei Davi. E se nós olharmos para o livro de Juízes, Juízes capítulo 21, versículo 25, diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Então nós entendemos que era mais ou menos parecido como hoje. O mundo, cada um tem o seu próprio Deus, o seu próprio pensamento. E aquilo que eles pensam se torna rei. E cada um tem a sua maneira de ver a vida, de como conduzir. E agora não tem mais verdade absoluta, é tudo relativo. E cada um vive da maneira como quiser. E assim era quando Ana vai em Siló com Eucana adorar ao Senhor, como eles faziam todos os anos. E quando eles chegam ali, todo mundo conhece a história. Ana só chorava, amargurada, e Eucana tentava agradá-la de qualquer maneira, dava mais ofertas dobradas para ela, porque ela sabia que ela desejava um filho. Ela desejava um filho. Ela desejava algo para completar aquilo que lhe faltava. Enquanto Penina zombava com os seus filhos, imagine você andando e alguém com a vitória na mão, com aquilo que você sonha ter, e zombando de você.
Mas eu vim aqui te dizer que há esperança, há esperança. Se você buscar no lugar correto, assim como Ana fez, ela foi e chorou aos pés do Senhor, e pediu e clamou ao Senhor, amargurada de coração, até que Eli olha e fala assim: o que está acontecendo ali? O que essa mulher tem? Será que está embriagada? E ela declara para Eli, o sacerdote daquela época, fala: não, é o meu coração que está gemendo de dor, porque eu preciso de algo. Quantos aqui precisam de algo da parte de Deus? Quantos precisam de uma resposta? Quantos precisam de algo? E Eli vai, declara para ela: então vai, faz conforme o pedido do seu coração. Que Deus faça conforme o pedido do seu coração. E Ana vai, e a palavra de Deus diz que naquele momento Deus concede o desejo do coração dela. Mas escute isso: quando Ana estava ali, eu posso entender que a palavra de Deus diz que naqueles tempos não havia muitas visões, e a palavra de Deus era rara, e o útero de Ana era estéril. Então eu posso dizer que existe uma semelhança aqui agora: um útero estéril, um útero sem vida e um templo sem vida. Por que Ana não foi direto ao sacerdote Eli? Por que Ana não foi direto a ele, já que ele era o representante de Deus naquele lugar? Talvez eu possa imaginar que todos os anos que ela ia, e ela via como estava sendo conduzido as coisas de Deus, e já não existia palavra, cada um fazia o que bem pensava, o que queria, conforme o seu bel prazer. Então Ana chora aos pés do Senhor. Tanto o seu útero como o sacerdote tinham algo em comum: não tinham vida. E o primeiro ponto que eu quero aplicar aqui nessa noite, para que nós possamos extrair aquilo que Deus quer nos mostrar aqui, eu posso dizer que nós podemos crescer naquilo que Deus tem para nós. Você crê nisso? Que nós podemos crescer naquilo que Deus tem para nós? 1 Samuel 1:22, Ana fala: Ana, porém, não foi. E ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a vida. Assim que o menino for desmamado. Nós conhecemos o natural de desmamar, é quando a criança é tirada do peito. Quando a criança não necessita mais desse nutriente, agora ela vai passar por uma nova etapa. Porém, se nós formos estudar a palavra desmamar, ela também significa ser tirado de algo que você depende disso. Na medicina é usado quando um paciente fica viciado em uma medicação, e quando o médico o desmama daquilo, ele sai daquela dependência. Então desmamar é algo que nós podemos usar também de nos tornarmos independentes. É sair do líquido para o sólido. E quando nós precisamos ser desmamados de alguma coisa, é difícil, porque é algo bom, né? É nutriente também. Porém, já acabou a fase. Quando nós estudamos a história daquela cultura, daquela época, nós encontramos que as crianças daquela época eram desmamadas. Era normal ir até os 3, 4 anos de idade. Então nós podemos entender que
Samuel tinha por volta de 4 anos de idade quando ele foi levado ao templo. Só que, se eu trouxer isso para a minha vida, quantos de nós estamos lutando com situações porque ainda estamos nos alimentando de um lugar que já deveríamos ter deixado? Quantos de nós estamos sugando enquanto deveríamos estar mastigando? Quantos de nós estamos sendo alimentados enquanto deveríamos estar alimentando? Você e eu, nós precisamos desconectar de alguns tipos de pessoas, né? Nós precisamos desligar, de quebrar. Eu tenho o costume de falar com alguns jovens que vêm do Brasil, que quando eles chegam, quando a gente tem o primeiro encontro, e você nota, né, aquela dependência ainda dos pais, né? E essa terra aqui é a terra onde filhinho chora e mamãe não vê. E eu falo para eles: brother, tá na hora de cortar o cordão. Chega de sugar agora. Agora é você que vai abençoar os seus pais. Agora é você que vai ministrar. Agora é você que vai dar. Chega de só obter. Você precisa sair de uma zona de conforto, de que só você, só vem a nós, só vem a nós, só vem a nós, só vem a nós. Agora é uma nova etapa. Deus quer te usar para você ministrar na vida de pessoas também. Agora Deus quer usar as suas mãos para obter, para fazer e realizar milagres no mundo espiritual. E quando nós falamos de leite, de comida sólida, a gente fala de dieta. E às vezes é difícil mudar a alimentação, né? Eu que o diga, é difícil mudar a alimentação. Você está acostumado com um tipo de comida e você, por alguma razão, precisa mudar a sua alimentação. Só que para isso precisa ter intencionalidade, não é nada automático. Ah, dormi hoje, amanhã eu acordo, pronto, acabou, não vou comer mais chocolate. Não, amanhã Deus vai fazer um milagre na minha história e eu não vou comer mais carboidrato. Chega, cansei. Não, eu preciso dizer para mim mesmo, eu preciso falar assim: não, eu não quero mais leite, chega, agora eu quero comida sólida, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Deus me chamou para algo maior, chega de ver coisas pequenas, eu quero mais de Deus. Só que eu preciso colocar intencionalidade nisso, intenção. E aqui eu entro no meu segundo ponto. Samuel, quando ele foi desmamado e foi levado ao templo, ele não pediu para que isso acontecesse. Samuel não pediu. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que às vezes não termos em mãos o poder de escolha de crescer é a melhor maneira de crescer. Às vezes você não ter o poder da decisão de crescer para algo maior, para sair dessa zona de conforto, quando você não está nas suas mãos, quando Deus te coloca nessa posição, é a melhor maneira de crescer. Porque quando estamos rodeados dos nossos amigos, quando estamos rodeados das pessoas que nós selecionamos para estar perto de nós, porque elas já conhecem aquilo que eu luto, ou às vezes ela luta a mesma luta que eu, então não tem problema, a gente conversa o mesmo assunto e a gente continua fazendo as mesmas coisas erradas, e eu te apoio, você me apoia. E estar nessa zona, nesse lugar de não precisar confrontar, não precisar de confronto, para que crescer? Para que mudar? Só que Deus vem e nos tira desse lugar de uma forma tão poderosa,
Hoje eu olho para trás na minha história e eu vejo, eu começo a rir às vezes, né? Não sei se você já teve isso. Você olha assim e fala assim, aí você começa a rir sozinho, porque você sabe que aquela pequena decisão que você tomou mudou a trajetória da sua vida, e quem colocou aquilo no seu coração foi o Espírito Santo de Deus. Quando você falou assim, não, para o seu amigo, falou assim, não, vamos sair hoje, falou assim, não, não quero não. E depois você olha assim, por que eu não quis sair? Por que eu não quis ir? Por que eu não fui? Ou algo que às vezes acontece, que te tira de uma forma brusca, um acidente ou algo, e te tira daquele rumo, daquele caminho que você estava querendo ir. Aí hoje você para e fala assim, uau, se não é a misericórdia de Deus na minha vida, olha para onde Ele me trouxe. E a minha pergunta para nós hoje é, de quem que nós precisamos nos afastar? De quem que nós precisamos deletar o número da nossa agenda? Ou será que eu tenho que mudar o meu número? Quais são os accounts, as pessoas que eu tenho que parar de seguir no Instagram? Ou será que eu tenho que deletar a minha conta? Hebreus capítulo 5, 13 e 14 diz: e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Nossa dieta revela onde nós estamos. A sua dieta, daquilo que você está comendo hoje, revela o lugar aonde você está. Se você quiser mudar de lugar, se você quiser mudar de visão, se você quiser mudar de ambiente, você precisa mudar a sua dieta, aquilo que você está comendo. Terceiro ponto, preciso correr. Crescimento começa na disposição e serviço. A palavra de Deus diz que Samuel foi servir ao sacerdote Eli. E quando ele foi servir, uma das suas funções era que a luz das velas não se apagassem. De dentro do templo, uma das suas funções era que manter a chama acesa. Porque o sacerdote Eli já começou a ficar cego, ele não conseguia mais ver. E da onde Deus tira Samuel de um útero estéril, de um ventre estéril, então eu posso te afirmar que Deus tira vida da onde não tem e coloca vida onde precisa colocar. Deus tira a luz da onde tem trevas e coloca a luz aonde precisa ser aceso novamente. Deus, Ele é aquele capaz de mudar histórias sem que nada e nem ninguém esteja interferido antes. Deus está enviando ajuda em sua vida e Ele irá te tirar de lugares escuros e trazer luz. Ele está fazendo, Deus está fazendo. Se você talvez ainda não viu, mas Ele está trabalhando ao seu favor. Se você espera no Senhor e confia nele, tenha certeza e convicção disso. Como você está servindo revela como você irá crescer. Uma das coisas que eu aprendi e tenho aprendido várias vezes é que eu preciso estar preparado para fazer e também preciso estar preparado para não fazer. Eu preciso estar disponível, pronto para ministrar, para louvar, para pregar, e eu também preciso estar pronto para sentar e ouvir. Deus tem falado muito comigo esses dias, e eu tenho buscado o Senhor em algumas direções, e o que Ele me falou, Ele falou assim, agora eu quero que você sente um pouquinho mais, porque eu quero usar outras pessoas. Eu sou o líder do louvor na Catedral Norte, e eu que faço a escala do vocal, e o Espírito Santo de Deus
Toda vez que eu vou fazer a escala, ele fala assim para mim: não, acho que você não precisa cantar esse fim de semana não. Acho que não, acho que é melhor você sentar, porque eu quero usar a vida de fulano. Eu acho que você está muito dependente de você mesmo. E ele tem me mostrado isso porque ele quer mover na vida de outras pessoas, e às vezes a gente impede porque nós queremos estar no palco. Nós queremos estar naquilo que eu sou bom de fazer. E porque às vezes nós achamos que nós somos muito bons em fazer isso, nós desvalorizamos aqueles que estão aprendendo e que querem crescer juntamente conosco. E o Espírito Santo de Deus tem me falado muito. E todas as vezes que eu vou, que eu faço, que eu estudo, ele fala assim: você está pronto para ministrar? Eu falo: estou pronto, Senhor. Está aqui. E você está pronto para sentar? Quarto, por quem estou sendo influenciado? Eli tinha 2 filhos. E Samuel estava crescendo naquele ambiente. Samuel estava crescendo naquele lugar. E Samuel via o que os filhos de Eli faziam. Os filhos de Eli roubavam. Os filhos de Eli faziam coisas horrendas diante do Senhor. E a questão é que nós estamos crescendo no mundo, nós estamos crescendo. Deus não nos tirou do mundo, Jesus não nos tirou, Ele pediu para o Pai: eu peço que o Senhor não nos tire do mundo, mas livre-os do mal. Nós estamos crescendo envolvidos por várias influências. E a questão é: por quem eu estou sendo influenciado? Só que Samuel olha e vê a fraqueza daqueles meninos e decide andar para o outro lado. Ele decide ir para outra direção. E o que ele tinha em mente é que os filhos de Eli faziam, mas Eli não fazia. E ele, sendo o meu referencial nesse momento, o meu mentor nesse momento, então eu vou seguir aquele que parece estar mais perto de Deus. E o que nós temos feito hoje? Eu vejo uma geração, nós trabalhamos com jovens ali na Catedral Norte também, e nós vemos uma geração crescendo. Você vê essa geração de hoje, ela se desenvolvendo. Alguns estão apaixonados por Cristo, outros nem tanto. E você vê alguns querendo ser simplesmente fãs de Jesus. E o problema do fã é que ele quer conforto e não confronto. O problema do fã é que ele quer os holofotes e não os lugares de silêncio, de fechar a porta e falar com Deus. E essa questão de ser influenciado e viver em crescimento e de saber o meu lugar, que eu tenho valor, que eu faço parte de um corpo. O Espírito Santo de Deus, eu estava estudando essa ministração e ele me levou a quando Moisés foi confrontado em Refidim por Amaleque. E nós estamos dispostos a ir, porém existem coisas no nosso coração que às vezes precisa ser trabalhada. E uma coisa que eu vejo aqui é que a crítica, ela não mata, a crítica ela não pode me matar, a crítica às vezes ela me frustra, a crítica às vezes me para. Porém, se eu estou alicerçado em Deus, a crítica não pode, não tem efeito sobre mim. Porém, o problema é quem está fazendo a crítica. Quando Moisés sobe
E Josué fala que nós precisamos de homem para ir à guerra. Então Josué vai à guerra. E Moisés sobe ao cume do monte, a um outeiro. E com ele sobe Hur e Arão. E a palavra de Deus diz que quando Moisés estendia os braços, Israel prevalecia. Quando ele se cansava, Amaleque prevalecia. Então Arão e Hur pegam uma pedra, colocam para Moisés sentar, e um do lado, outro do outro, erguem os braços de Moisés. Escute isso. Enquanto eles erguiam os braços de Moisés, o Israel prevalecia, Israel vencia. O problema é que o crítico, ele não quer ajudar com que o outro esteja, ou o intercessor esteja com suas mãos erguidas. O problema é que quando ele aponta o dedo, aqueles que estão no campo da batalha começam a morrer. E nós temos a nossa função nesse corpo, nós temos a nossa função de crescimento nesse corpo. Enquanto nós estamos ajudando com que aquele que intercede, aquele que tem o chamado, que tem a direção de Deus, então nós vemos e podemos olhar e ver a igreja crescer e vencer e prevalecer, porque Deus está com ele. Só que quando nós decidimos nos afastar e fazer qualquer outra coisa, então nós fazemos parte de uma outra história, porque agora não é mais o povo de Deus que prevalece. Então eu preciso entender que eu tenho uma função, eu tenho um chamado de Deus, eu preciso crescer nisso, eu preciso crescer, desenvolver nesse chamado. E por último, a quem estamos respondendo indica para onde estamos crescendo. E eu quero finalizar com isso. A quem estamos respondendo? A palavra de Deus diz, os versículos que nós lemos, que Deus chama Samuel por 3 vezes. E na terceira vez o profeta Eli entende o que estava acontecendo. Mas escute, quando Deus chama Samuel, ele vai correndo com disposição até o quarto de Eli e fala: o Senhor me chamou. E ele fala: não, volta para a cama, eu não te chamei. Ele volta para a cama e ele ouve de novo dizendo: Samuel, Samuel. E ele corre. E você vê na vida de Samuel a disposição. Em nenhum momento da palavra você vai ver Samuel murmurando: por que Eli me chama tantas vezes? E na terceira vez Eli fala assim: quando você ouvir de novo essa voz, diga, responda: eis-me aqui, Senhor, o seu servo ouve. Escute isso. Quando nós vemos na palavra de Deus números, todas as vezes que você vê números numéricos, nos números existem entrelinhas. E quando ele fala 3, é algo que está acontecendo no mundo espiritual. 3 testemunhas, 3 personalidades, 3 caráteres, 3 pessoas que estão esperando você. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele fala 3, existem coisas que estão relacionadas a isso. Quando ele fala 3, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E 3 testemunhas estão esperando a minha e a sua resposta. A terra está esperando a sua resposta. Os céus estão esperando a sua resposta. O inferno também está esperando a sua resposta. A questão é para quem estamos respondendo, ou o que estamos respondendo. E Samuel entende, nunca teve uma experiência nenhuma com Deus ainda. E quando pela 4ª vez Deus o chama, ele fala: Senhor, eis-me aqui, fala.
Eu quero te ouvir, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero te animar nessa noite. Talvez você nunca teve uma experiência com o Senhor, mas você está no lugar certo, no lugar correto, e não vai demorar muito para Ele chamar você, e vai te chamar pelo nome. Samuel, Samuel, eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar a você. Não pare de querer crescer em Deus. Não pare de querer desenvolver em Deus. Ele tem algo para a sua vida. Ele tem algo para a sua história. Você pode se colocar de pé nesse momento. Nós estaremos encerrando. Eu quero orar pela sua vida. Só que antes de eu orar, eu quero te dizer que Ana, nessa história, a palavra de Deus diz que ela costurava uma túnica para Samuel todos os anos. E a pergunta é: como ela sabia o tamanho do menino? Como ela sabia que Samuel, que estatura Samuel estava agora? Se ele estava mais gordo, se ele estava mais magro? Só que estudando, você começa a encontrar que Ana, ela fazia um pouco maior. Ela fazia um pouco maior porque era para ter espaço para crescer. Ei, deixa eu te falar algo. Deus está costurando algo para o seu futuro um pouco maior, porque Ele sabe que você está em fase de crescimento. Deus está costurando o seu futuro porque Ele sabe que você vai chegar na estatura correta para servir aquilo que Ele está fazendo para você. Deus está nesse momento costurando 2021, porque Ele sabe que em 2021 você vai crescer. Ei, 2020 não jogue fora, porque você cresceu também em 2020, e falta ainda 14 dias para terminar, e eu profetizo na sua vida que serão os melhores 14 dias da sua história. Você vai ter a melhor ceia de Natal que você nunca teve antes. Eu quero profetizar na sua história crescimento. Deus está costurando hoje, nessa noite, algo que vai, talvez vocês vão te olhar e vai falar assim: mas está meio grande, está meio estranho. Mas você pode dizer: é porque eu estou em fase de crescimento, e Deus fez isso para mim, porque eu vou chegar naquilo que Ele tem preparado para mim. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está em casa nessa noite. Independente do lugar onde você se encontra, em qualquer circunstância da sua história, hoje eu declaro crescimento espiritual na sua vida, crescimento espiritual na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Eles irão crescer, e não irão crescer velado à sorte, jogado à sorte. Eu não oro na vida do meu filho para que algo aconteça do sobrenatural. Eu oro na vida do meu filho com intenção, com intencionalidade, porque eu sei que algo vai acontecer, e será grande, porque Deus é um Deus grande. Lance os seus filhos, lance com intencionalidade, com um alvo preparado já. Erga suas mãos para os céus. Senhor, nós nos envolvemos em tudo aquilo que o Senhor está proporcionando para nós nessa noite. Queremos absolutamente tudo daquilo que o Senhor está derramando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nós. Nós queremos crescer e desenvolver naquilo que o Senhor nos chamou para ser, ó Deus. Eu profetizo sobre a vida dos seus filhos que o ano de 2020 ainda não acabou, porque o Senhor tem algo preparado, excelente, extraordinário, e tudo aquilo que vivemos esse ano foi para o nosso crescimento, e nós sairemos mais fortes, mais valentes, mais corajosos, porque o Senhor está conosco e nós não morremos. O Senhor ainda é o nosso Deus, o Senhor trabalha ao nosso favor, é o Senhor que faz e as coisas acontecem. O mundo espiritual tem que obedecer a sua voz, a terra tem que obedecer a sua voz, o inferno tem que obedecer a sua voz. E eu oro sobre a vida do meu irmão nessa noite, que coisas extraordinárias ainda estão para acontecer, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Faz, Senhor,
Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Se você crê, aplauda e exalta o nome do Senhor Jesus. Exalte a Ele, celebre por aquilo que Ele está fazendo. Aleluia, Deus está fazendo. Glória seja ao seu nome, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Podeis se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.